E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um conjunto de dicas de como você pode estudar melhor e quais são as maneiras de você estudar melhor ou variar o seu estudo também. Muitas vezes você pode, nesse momento, estar procurando uma forma de estudar porque você não sabe por onde começar, ou muitas vezes você está procurando um novo jeito de estudar, porque talvez o seu jeito antigo de estudar não tenha dado certo, ou você não está gostando, ou não está tendo os resultados que você esperava. E vamos lá. Logo de cara eu já vou falar um pouquinho sobre o estudo em resumos. Como assim? Por exemplo, vamos dar um exemplo de você, aluno de cursinho ou terceiro colegial. Tá lá, o professor passa a matéria para você, você copia aquela matéria, você procura entender e raciocinar e depois transcrever o que ele falou no seu caderno para assim você estudar de acordo com aquilo que está ali no seu caderno, nas suas anotações. Essa é uma forma interessante do ponto de vista de que se você realmente pegar e for a fundo, ter aquela escuta crítica no sentido de que a cada momento que o professor fala, você raciocina aquilo que ele falou, memoriza, de certa forma você relaciona aquilo com algo do seu cotidiano e escreve ele no seu caderno de uma forma que você entende, que faz sentido para você. Eu acredito que esse resumo é algo essencial para fazer. É difícil? Sim, é difícil porque exige muito durante o momento de você escrever, raciocinar, pensar e elaborar aquele resumo. Também tem um resumo pós-aula, que é o quê? Você sentar na cadeira, pegar uma folha de papel, seja lá o que for, notebook, tablet, e começar a escrever aquilo que você lembra da aula. Escrever aquilo que você entendeu da aula. Outra forma que exige muito também do nosso cérebro e do nosso raciocínio para a gente poder relacionar tudo aquilo que foi escutado, porque muitas vezes a gente só escuta aqui e sai por aqui. A gente não tem uma escuta ativa, não tem uma escuta crítica, não tem um pensamento crítico sobre aquilo que foi dito em aula. E fazendo dessa forma, você força isso, você força a pensar, a raciocinar, a correlacionar as coisas que foram ditas dentro de sala de aula. Agora, um tipo de resumo que eu não gosto é resumo pronto, que muitas vezes você encontra na internet. E não é tipo, sabe, muitas vezes você digita lá, resumo de matéria e tal. Isso às vezes até pode ajudar para fazer uma prova, uma outra coisa ali. Mas resumos muito curtos, tipo de tópico, feitos por outra pessoa, em que você simplesmente vai pegar aquilo e vai estudar, eu já acho que não é tão interessante, porque você só vai ler algo que alguma pessoa escreveu, e muitas vezes até está em tópico ou resumo não é completo. Então muitas vezes você não vai ter na íntegra aquilo que foi dito, ou a matéria ou o conteúdo, entendeu? Então se você for estudar usando esses modelos, que você use esses modelos para rabiscar do lado, para você colocar aquilo que você já estudou, aquilo que você lembra do assunto e complementar esses resumos prontos. Porque se você só ficar lendo, vai ser um estudo muito passivo. Porque você não vai ter algo realmente ativo ali, escrevendo, raciocinando, correlacionando e fazendo o conhecimento, criando o conhecimento daquele conteúdo. Entendeu? E outro modo de estudar que te ajuda muito, foi até por isso que eu comecei esse canal, é o que? Falar na matéria que você estuda. Falar do conteúdo que você estuda. Isso eu falo por mim mesmo. Muitas vezes quando eu pego e gravo um vídeo sobre algum assunto que eu estudei ou algum assunto que eu tive que estudar para poder gravar o vídeo, eu quase não esqueço mais, porque foi tanto estudo em cima daquilo, ainda mais depois eu tive que preparar um conteúdo para poder falar aqui. Então, a gente estuda muito, você estuda muito mais, você exige muito mais, e falar é algo que te ajuda muito, porque muitas vezes você fala, e se você puder falar ainda para uma câmera e depois reassistir o que você falou, isso é algo incrível, que vai te ajudar demais na hora de estudar, vai te ajudar demais a fortalecer aquele conteúdo que você estudou e ter realmente um conhecimento daquele conteúdo, daquela matéria que você precisa. E muito provavelmente você não vai esquecer daquilo que você estudou ou daquilo que você falou, e
por fim, explicar então a matéria, tanto gravando um vídeo, ou explicar para algum amigo, para alguém, dar uma aula, literalmente vai te ajudar demais a aprender sobre o conteúdo. Porque sempre que você estuda e depois vai verbalizar isso, você aprende também naquele momento que você está verbalizando, você tem insights durante aquele momento que você está verbalizando. Por exemplo, eu criei um roteiro de tudo isso que eu ia falar, mas na hora que eu ainda estou falando, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou aprendendo novas coisas e estou falando outros insights que estão vindo no momento ao vivo e complementando mais aquilo que está no meu roteiro. Então, muitas vezes, quando você vai estudar, vai falar, explicar para alguém, você pode lembrar, você pode ter outras lembranças, pode vir outras coisas na sua memória que você vai ajudar ali naquele momento para você explicar e falar, e isso tudo vai fortalecendo. Pensa que é como se fosse uma teia de aranha. Se só passa de um lado para o outro, fica só aquele fiozinho, mas se passa para um outro lado, depois para o outro lado, até que vai formando uma teia perfeita. E quanto mais vai fazendo, a aranha vai passando de um lado para o outro, com a teia dela, mais forte vai ficando aquilo. Beleza? Deu para entender o que seria isso? O que seria realmente o conhecimento adquirido? Então, essas formas de estudar vão te ajudar demais a memorizar, entender e o principal, aprender aquilo que você estudou. E um bônus, se você ficou até o final, faça questões. Não importa se é uma matéria somente teórica, crie questões sobre aquela matéria, crie pontos de reflexão sobre aquela matéria, como estudar filosofia, entendeu? Cria pontos de reflexão sobre filosofia. Você está estudando Aristóteles na faculdade, ele não tem muitas questões sobre aquilo, né? Até tem, ele nem gosta. Muitos vestibulares gostam, mas enfim, o professor não passa questões, ele só passa material para você ler. Como você pode fazer uma questão sobre aquilo e guardar mais ainda aquele assunto? Faz um ponto de reflexão, coloca uma reflexão sua sobre aquilo que você leu, ou inventa um ponto de reflexão, tipo, como Aristóteles veria a sociedade atualmente? E escreve isso, responde isso. Depois mostra pro professor, perguntei pro professor, o que você acha? Caso não tenha um gabarito, né? Então você vai lá, pede o feedback dele, ou de colegas de sala, e assim vai indo. Discutir também questões é importantíssimo. Você fazer a questão, depois pedir o feedback e discutir com outras pessoas sobre aquela questão vai te ajudar demais a conseguir o seu objetivo. Desde passar numa prova, desde passar no vestibular, até passar na prova da faculdade. Beleza? Então, curte o vídeo, compartilha o vídeo, comenta o que você achou e se inscreve no canal. Vídeo novo toda semana, estamos aí tentando, né? E até o próximo vídeo. Valeu!